Será que vale a pena eu trocar um título que eu comprei a uma taxa muito baixa pelo mesmo título atual, que a taxa está muito mais alta? Vamos falar sobre isso? Por incrível que pareça, eu recebo muito essa pergunta. Às vezes a pessoa comprou um título a uma taxa baixa, vamos supor, eu entrei no Tesouro Direto e comprei em 2020 um pré-fixado de 5 anos, né, um pré de 5 anos a 5%, tá? Tava lá, uma taxa de 5%. Aí, em 2021, aumentou a inflação, o Banco Central subiu o juro para 13,75 e hoje, se eu quiser entrar no Tesouro Direto e comprar o mesmo pré-fixado de 5 anos, eu consigo ele a uma taxa de 10%. Vamos supor, só para eu facilitar o exemplo aqui, que a taxa mudar de 5 para 10 aconteceu de um dia para o outro, tá? Só para eu facilitar o exemplo, vocês vão entender por quê. A pessoa quer saber o seguinte: vale a pena eu vender esse título, esse meu pré de 5 anos a 5% e comprar outro a 10%? Porque eu tô rendendo 5, né, todo ano, e nesse aqui eu vou render 10 todo ano. Poxa, será que não é melhor eu vender e trocar? Parece uma coisa óbvia, mas a resposta é não. Não vale a pena. Vou explicar por quê. Quando você compra um pré-fixado de 5 anos a 5%, o que você está comprando? Lembra, no meu vídeo de marcação a mercado, que um pré-fixado é aquele que eu fixo quanto ele vai valer no futuro e isso não muda nunca. E vamos supor que aqui eu tenho um título de 5 anos, certo? Que vence aqui depois de 5 anos. Se eu sei que a taxa hoje, né, a taxa que eu comprei é 5%, eu tenho aqui o meu valor presente fazendo a conta de valor presente, né? 1.000 sobre 1 mais taxa, que agora é 5, elevado ao número de anos, que nesse exemplo é 5. Então, quanto que vai dar essa conta? R$ 783,52, tá? Ou seja, se eu pago R$ 783,52 hoje, depois de 5 anos eu tenho 1.000, o que vai dar uma taxa anualizada média de 5%, tá? É isso um pré-fixado. Mas o que acontece? Vamos supor que esta taxa, de um dia para o outro, né, porque várias coisas aconteceram, a inflação disparou, enfim, suba para 10%. O que vai acontecer com esse meu título? Esse mesmo título que eu já comprei, ele vai sofrer marcação a mercado, vai ser reprecificado para refletir a minha nova taxa de mercado. Então, a pessoa que for comprar o título de você vai querer render 10, que é a nova taxa de mercado. Mas para ela render 10, quanto ela tem que pagar hoje pelo título? Fazendo essa mesma conta, né? De 1.000 por 1 mais 10 elevado a 5, o valor que eu tenho aqui agora vai ser de 620,92. Entende? Então, quando a taxa sobe de 5 para 10%, eu tenho que ter os mesmos 1.000 lá na frente. E quando eu trago esses 1.000 a valor presente pela nova taxa, o meu valor cai para 620. Ou seja, a pessoa que comprou de mim, que vai querer comprar esse título que eu comprei a 5%, vai querer comprar de mim agora, ela só vai aceitar receber um retorno de 10%. E para isso, ela tem que pagar 620,92. Então, vamos supor que ela foi lá e pagou 620,92. Você comprou um título a 783 e vendeu ele a 620,92. Você não vendeu ele ao preço que você comprou. Em outras palavras, quando você vende um título que você comprou a 5%, você não vai vender ele a 5%. Porque se a taxa atual de mercado é maior,
você só vai conseguir vender ele a essa taxa maior. Então, você vai vender ele a 10% de taxa. Ou seja, não faz o menor sentido vender um título a 10% de taxa para comprar o mesmo título a 10% de taxa. No final, você vai investir para comprar um outro título os mesmos 620,92, que vão ser 1.000 lá na frente, porque o 1.000 não muda nunca, de tal forma que a rentabilidade média que você vai ter ao final dos 5 anos vai continuar sendo 5% ao ano. Olha só, você investiu 783,52, aí você vendeu o título a 620,92, comprou um outro pré-fixado a 620,92, que no final te rendeu 1.000. Concorda comigo que isso zera com isso e no final você investiu 783 e recebeu 1.000? Que é um título que te rende 5%. Então, não adianta. Se você comprou lá atrás um pré-fixado a 5% e as taxas hoje estão 10%, não adianta você querer trocar o seu título, porque você já está rendendo 10%. Só que você está rendendo 10% com um título que vale hoje 620,92. De tal forma que não tenha nada o que você possa fazer para aumentar a sua rentabilidade desde o início. Nada que você possa fazer. Porque quando você for vender, você não vai vendê-lo a 5%, mas sim a 10%, que é a taxa atual de mercado. Então eu vejo muita gente, muito investidor de renda fixa, querer mudar a carteira quando as taxas sobem. Vender os títulos que tinham para comprar títulos que rendem mais. E isso não faz nenhum sentido. E ainda tem um fator que piora tudo. Toda compra e venda que você faz, você paga um spread, né? Um custo de transação. Então, às vezes, Marília, mas eu não quero comprar um pré-fixado do governo, eu quero comprar um pré-fixado de um banco, ou então um pré-fixado de uma empresa, né? Que não vai render 10, vai render 11. Tá, você vai comprar para ganhar 1%, né? Esse é o jogo, você vai ganhar só esse 1% a mais. Mas às vezes, no fato de você vender o título, quando você for vender o seu título do governo, você vai pagar um spread. Pode olhar, se você for comprar hoje um pré-fixado de 5 anos e se você for vender hoje o mesmo pré-fixado de 5 anos, você vai ver que os preços são diferentes. O que é isso? É o spread de compra e venda. Então você vai pagar, grosso modo, sei lá, 3 basis points, né, de spread de compra e venda no título do Tesouro. Quando você for para o seu crédito privado, com certeza a corretora também vai colocar o spread dela, né? A não ser que você esteja aqui na Nord Wealth, porque daí a gente sempre te coloca na taxa máxima. Mas se você não paga nada para ter a sua assessoria, com certeza eles vão te colocar um spread de compra e venda, porque eles têm que ser remunerados, certo? Esse spread de compra e venda vai comer mais um pedaço da sua rentabilidade. De tal forma que a diferença que você vai ter não vai ser 1%, vai ser meio, vai ser 0,40, vai ser, entendeu? Não vai valer a pena, porque no meio do caminho, quem vai ganhar vai ser a banca, não vai ser você, porque você tem um monte de custos de transação associados. Sem contar que quando você vende um título, por exemplo, um título público, você paga imposto de renda, mais um custo aí de transação. No final das contas, trocar por conta de 1% a mais não vai valer a pena. Quando então vale a pena eu trocar um investimento que eu tinha, né? Tinha um pré-fixado, quero trocar. Quando que vale a pena trocar? Lembra no exemplo que a gente viu agora, que quando as taxas sobem, os títulos caem de valor, certo? Então, quando você vai ver ciclos monetários no país que você está, no caso no Brasil, você vai ver que as taxas de juros, elas oscilam assim, né? Tem épocas que elas ficam mais altas, depois o Banco Central cai taxa de juros, depois aumenta, enfim. E isso é refletido nas taxas de mercado. As taxas de mercado do prefixado também sobem, caem e tal. Quando as taxas sobem,
você tem marcação a mercado negativa nos pré-fixados indexados à inflação, porque eles têm também um componente pré-fixado. Então, se você está aqui, né, num período que as taxas caíram muito e você tem um pré-fixado ou um indexado à inflação, aí sim, vale a pena você vender e comprar um pós-fixado, né, que é um título que quando as taxas de juros sobem, ele rende mais. Qual é o pós-fixado? Tesouro Selic, né? Então, as taxas de juros estão lá embaixo, eu compro um Tesouro Selic. Beleza, aí as taxas de juros subiram lá para 13,75%, 14%, e eu tô com o meu Tesouro Selic. O que vale a pena eu fazer aqui? Vender o meu Tesouro Selic, né? E comprar um pré-fixado ou um IPCA. Então, aqui eu vou comprar um IPCA+, com as taxas lá em cima, porque quando as taxas estão altas, esses títulos já estão no valor mínimo deles. Então, quando vai valer a pena eu trocar o meu título? Não é quando eu comprei a taxa baixa e a taxa subiu, porque daí não tem absolutamente nada que eu possa fazer. É o contrário. É quando eu comprei as taxas muito altas e eu acho que agora as taxas vão cair, né? Depois que elas caírem, aí eu vou lá e faço o inverso. Vendo e compro um Tesouro Selic. Então, só vai valer a pena você trocar de título nesta situação aqui, por conta dos movimentos de mercado, sendo que você tem que antecipar os movimentos, né? Você tem que entrar nesses títulos antes deles acontecerem, antes da queda acontecer. Senão também não adianta nada. Por quê? Porque o mercado já precifica a queda antes, né? E aí não vai adiantar em nada. Ah, Marília, mas eu tenho outra dúvida. Se eu fizer essa troca, por exemplo, eu tô num Tesouro Selic e decido vender ele antes do vencimento, eu vou receber esse dinheiro? Como é que eu vou receber a rentabilidade acumulada? Você vai receber exatamente pelo número de dias correspondente que você ficou com o título. Então vamos supor que você investiu R$1.000 e ficou um ano aqui com o Tesouro Selic, numa época que o Tesouro Selic a Selic estava 10% ao ano. Então, você investiu R$1.000, você vai tirar R$1.100 no final do período aqui de 10 anos. Então, você entra no Tesouro Direto, vende o título antecipadamente e recebe na sua conta R$1.100, tá bom? E aí, você vai pagar imposto de renda, porque toda vez que você vende antecipado um título, você paga imposto de renda. Da mesma forma que se o título vence e cai o dinheiro, você também paga imposto de renda e é tudo na fonte. Ah, Marília, e com pré-fixados e IPCA+? Aí você não vai receber a taxa pelo tempo acruado. Se você decidir vender antecipadamente, você vai sofrer os efeitos de marcação a mercado e vai vender pelo preço de mercado, tá? E vai pagar imposto de renda se o preço de mercado é maior do que o preço que você pagou. Ah, Marília, se for um CDB? Se for um CDB sem liquidez diária, você não pode vender o CDB antecipado. Você tem que ficar com o título até o vencimento. Mas algumas corretoras deixam você passar esse título para outra pessoa segurar até o vencimento. Mas, de novo, para isso eles te cobram um spread. Então, você vai passar, mas você vai perder aí um bom valor, uma boa rentabilidade daquilo que você estava esperando no seu título. Resumindo, você recebe o dinheiro? Recebe. Mas, no caso dos títulos, se for um Tesouro Selic, é pelo tempo acruado. Se for pelo pré-fixado IPCA+, é pelo valor da marcação a mercado. E se for um CDB, uma LCI e LCA, você vai ter a sua rentabilidade aí comida pelo spread de compra e venda, porque você não pode vender antes do vencimento. Marília, mas eu ainda não domino marcação a mercado, ainda não entendo totalmente esses ciclos de mercado, e agora tem um curso, tem coisa melhor, gente. Eu fiz um livro que chama exatamente Renda Fixa Não é Fixa. Este livrinho aqui já teve mais de 30.000 cópias vendidas, então olha que loucura. E ele é uma linguagem fácil, para aquela pessoa bem leiga mesmo. É fininho, você vai devorar esse livro em um dia só, tá? E para isso eu tenho um link aqui embaixo do livro totalmente gratuito
na versão digital. Então clica no link, baixa hoje mesmo, você vai entender tudo sobre marcação a mercado. No churrasco do final de semana você já vai poder conversar sobre isso. Tá bom? Muito obrigada a todos e até a semana que vem.